Seu Jorge, podemos começar então essa nossa conversa? É bem tranquilo, é bem informal, tá bom? Fique bem à vontade. Queria que você me contasse um pouquinho como que era a sua relação com o Khalil Haddad. A gente quer mostrar um pouquinho mais como que ele era, quem era o Khalil Haddad. Pode ser? Pode. Fala pra mim então um pouquinho, como era o Khalil? Como era o Khalil Haddad? Como era o Khalil Haddad? Como é que vamos definir o Khalil Haddad? Em termos de conhecimento, era uma enciclopédia. E como pessoa, era uma pessoa muito querida, amigo de todos, amigo de todo mundo. Era um pouco político, gostava de se relacionar e gostava de gostava da vida. Era uma pessoa um pouco diferente do comum das pessoas. Teve uma passagem curta entre nós, mas viveu intensamente. O que Deus lhe deu, ele viveu. Viveu como pôde. A memória que temos dele é muito boa. Deu. Como que era a sua relação com ele? Como que era a sua relação com ele? Seu envolvimento com o que ele fazia, o teatro? Ele morava com irmãos e a gente vivia em família, vivia numa única casa, convivíamos entre nós. Era a maneira de viver daquela geração. E o que ele pôde passar para a gente em termos de cultura e amor e carinho, foi bastante intenso. Uhum. Você era um pouquinho mais novo que ele, né? Você era Um pouquinho, eu era um pouquinho mais. Eu era mais velho, eu era 2 anos acima dele. Ah, mais velho. O que eu pude aproveitar
da convivência com eles, com ele. Aproveitei. Pouco tempo, mas deu para aproveitar, deu para viver. A gente não passava um dia sem ter contato. Eu vivia numa casa, ele em outra, mas todos os dias a gente tinha contato. Vivíamos na mesma cidade, vizinhos uns dos outros. Então tive a oportunidade de conviver com ele bastante tempo. Uhum. E o Calil gostava muito de viajar, né, para assistir peças, ia para São Paulo assistir peça, né? Tinha uma coisa assim? Ele gostava de viajar? É. Gostava, ele gostava de se movimentar muito. Ele tinha amigos fora de Maringá também. Ele tinha amigos em Curitiba, São Paulo. Ele viveu intensamente como pôde, em Maringá e fora de Maringá. Uhum. E o que você lembra dessa relação dele com o teatro? Assim, o que você acompanhou disso, dele querer fazer um grupo de teatro? Como que foi essa história dele com o teatro? Ele gostava muito de conviver com o teatro, com artistas. Desde o tempo do Teatro de Campinas, onde ele estudou também, ele não perdia a oportunidade de ter contato com o artista. Enquanto morou em Campinas, e Campinas era uma cidade que recebia muita gente de teatro, o que pôde aproveitar de convivência daquele povo de Campinas, que ia a Campinas, aqueles artistas. Ele tinha uma cadernetinha, deve estar, que tinha autógrafo de gente muito, de bastante importância para o teatro, não só teatro nacional, mas inclusive internacional. Cantores internacionais, nacionais, artistas internacionais, nacionais. O que ele podia ter de relacionamento com o mundo do teatro, ele tinha. Ele gostava. A gente achou essa cadernetinha, a gente viu ela lá no patrimônio, viu os autógrafos, tudo. E ele gostava muito de música, né? Demais. Ele era ele conhecia também música, né? Ele conhecia os clássicos e os populares também. Ele não distinguia não distinguia entre o popular e o clássico. Ele gostava do MPB, gostava do clássico, Gostava de tudo um pouco. Ele ouvia música. Ele dizia que música é música.
como dizia aquele musicólogo Arthur da Távora. Ele gostava muito de música. Como que era aquela história do quarto dele lá? O quarto dele, ele tinha um toca-disco e muitos discos. Eu tenho coleções de discos. E era uma mistura entre de música de toda parte. Inclusive, gostava muito, e com conhecimento, da música árabe, as canções árabes. Inclusive, ele escrevia, lia em árabe também. Ele aprendeu árabe. Onde tinha oportunidade de conhecer, de saber, de buscar, ele ia. Uhum. O livro, né, os livros, os depoimentos dizem que ele buscava textos também, né, para fazer as peças. Buscava fora, montava peças de dramaturgos de São Paulo, né? Inclusive, ele transmitia para nós a tradução do que era cantado em árabe, em italiano, francês. Ele conhecia muito bem o francês, o árabe. Ele era um... O que ele podia dar a mais para a gente, ele dava. Ele dava porque conhecia. Ele fazia a versão das músicas árabes, principalmente para nós. E nós conhecíamos as canções árabes já pelo ouvido. E ele ia traduzindo para nós aquela maravilha que vinha da música que ele tinha, né? Sim. E ele foi professor, né? Ele foi professor de inglês, matemática. Mas não ia muito além disso, em termos como professor. Ele lecionava também, aí, parece que em Mandaguaçu. Ele lecionava nas escolas aqui. E lecionava, dava lições particulares de matemática e outras coisas. Uhum. Ele formou-se em Direito, e apesar da oportunidade que ele teve de trabalhar comigo, que eu já era formado em Direito, ele preferiu não advogar. Ele preferiu ficar como, vamos dizer, musicólogo. Uhum. Ele queria ouvir música.
queria viver de outra forma. De teatro. Teatro. O que ele podia aproveitar de termos de teatro, ele procurava esses espaços e viveu. Uhum. Entendeu? Ele não perdia peças importantes. O que ele conhecia o que ele buscava no teatro, ele procurava, o que ele procurava, ele achava, porque ele era insistente nesse ponto. Além do conhecimento de teatro e também música, né? Uhum. O Calil teve um grupo que era o Teatro Maringaense de Comédia, né? O que ele fundou foi o Teatro Maringaense de Comédia. E ele era um cara divertido, engraçado, dava muita risada. Amigo da vida, e o que podia por menor que fosse o espaço nesse sentido, ele aproveitava. As pessoas falam que ele era um diretor muito amoroso, né? Muito querido. Os alunos, os artistas dele, tinham paixão por ele, porque ele, além de conhecimento que ele tinha, ele era muito amoroso. E tudo o que fazia era com bastante paixão. Uhum. Mas ele conseguiu transformar o leigo, conseguiu transformar a pessoa com pouca vivência do teatro, conseguiu transformá-lo em verdadeiro artista. Essas foram as pessoas que passaram pela vida dele. Eles se transformavam em artistas, verdadeiros artistas, como se fossem profissionais. Ele foi um gênio. Como eu disse, ele viveu pouco, mas intensamente. Ele viveu bem. E você assistia às peças? Você assistia às peças de teatro que ele fazia? Todos. Eu ia. Estava atrás do teatro sempre junto. Né? Nunca trabalhei nesse sentido, mas eu acompanhava sempre as peças dele. Uhum. Eu convivi intensamente com ele. Ele não era... A gente morava na mesma casa, onde ele morou, né? Morava na mesma casa. A casa era nossa. Uhum. Então, por isso, vivíamos juntos. Ele não tinha casa, ele morava junto com a gente. Não era a casa do Jorge ou do Calil, era uma casa só. Da família. Casa da família. Era a família. Uhum. Vivia ali.
E das peças dele, tem alguma que você lembra mais ou gostou mais de ter assistido? A gente esquece, porque Muito tempo. era trabalho dele, trabalho só dele, só ele que fazia. E ele vivia intensamente aqueles trabalhos dele como professor, como músico, como ele tocava um pouquinho de piano. Mas ele teve peças que fizeram mais sucesso, né? Uma que fez mais sucesso que a outra. Então, ele fez As Árvores Morrem de Pé, mas acontece o seguinte, como eu não era entendido do assunto, eu buscava o conhecimento com ele, era assim, eu não podia ter conhecimento, eu não podia ter a mesma paixão que ele por aqueles trabalhos que ele estudava, ele lia, ele lia demais. Né? Então, aquela questão de conhecer o assunto era só dele. Uhum. Não adianta a gente querer, não adiantaria eu buscar na cultura coisas que eram do Calil. Aquilo era dele. Uhum. Né? E, inclusive, peças que ele conhecia eram escritas em italiano, em francês, em castelhano. O conhecimento dele era um pouco vasto, sabe? Uhum. Ele sabia bastante. Ele sabia. Mas o público gostava muito das peças, né? Gostava. Sempre tinha público. Gostava. Ele lotava, os teatros ele lotava. Os teatros eram pequenos, mas os teatros, ele lotava teatro. E todo mundo saía satisfeito das peças que assistiam com ele. Tem um relatório aí que tem o nome das peças. Uhum. Roleta Russa, As Árvores Morrem de Pé. Há pouco eu tinha ouvido falar nas peças outra vez, mas o tempo passou, Uhum. a idade também avançou, o que é que vamos fazer? Não, tem A coisa gente que não acompanha. A companhia dele foi até um certo ponto, depois não tive mais. Né? Uhum. Ele viveu muito pouco, ele morreu com 52 anos. Uhum. Eu queria saber como que era para a família, mãe, pai, os irmãos, essa escolha do Calil fazer teatro, tipo, nos anos 50, sabe? Era o que havia de melhor, entendeu? Quem teve a oportunidade de conviver com ele, inclusive os familiares,
viveu muito bem. Ele não perdia a oportunidade de viver com a gente, conviver com a gente. Havia muita amizade entre os familiares, entre todos. Não distinguia um do outro. Ele... Mas o fato dele querer fazer teatro nunca foi um problema, então, para a família? Não, pelo contrário. O meu pai tinha conhecimento de um pouco de arte. Conhecia os artistas, algumas pessoas de uma certa importância. Conhecia através da literatura árabe. Meu pai tinha uma biblioteca boa. O meu pai conversava sobre o assunto com ele e transmitia para ele o que meu pai conhecia de arte, transmitiu em conversa com o cara, transmitiu para ele. Numa demonstração de que aprovava tudo que ele estava fazendo. A verdade é essa, né? Ele deixou muitos amigos. E deixou uma boa memória para nós. Mas o teatro era uma coisa que ele fazia mais porque ele gostava, por hobby, por né? diletantismo. É isso que se chama diletantismo. Não era uma coisa assim para ganhar dinheiro, ganhava dinheiro. Porque... Não, inclusive as peças que eram feitas, exibidas, não eram cobrados ingressos. Eram de graça mesmo. Ele não chegou a não chegou a tornar popular. Profissional. E você... Não chegou a receber dinheiro. O que você ia falando? Não, eu ia te perguntar se você se recorda das pessoas que faziam teatro, os atores, as atrizes, de onde eram essas pessoas, como que ele montou o Teatro Maringaense de Comédia? Como ele manteve? Montou e manteve. Como ele criou, né? Ele pegava dinheiro da profissão e jogava no teatro, né? Punha dinheiro do bolso para... Mas era pouca coisa também. Aquilo era... Os artistas também não ganhavam, ninguém ganhava nada. Não chegou a profissionalizar. Profissionalização. Ele viveu como quis. Quando ele tinha a oportunidade de conversar com o artista,
Ele ia conversar. E roubava do artista tudo que o artista conhecia. Ele não tinha... Ele não ligava para isso. Né? O que ele roubava de conhecimento, né? Aqueles cantores da antiga Itália. Eu me lembro de um, Tito Schipa, Beniamino de Gili. O que ele podia roubar do conhecimento desse povo, ele roubava. E os artistas brasileiros também. Você lembra por que ele parou de fazer teatro? Sabe por quê? Por que ele parou? É. Olha, eu não sei não, mas eu tenho a impressão que ele parou de fazer teatro depois de morrer. Eu acho que foi depois da morte. Não. O grupo acabou antes, né? O Teatro Maringaense de Comédia, ele encerrou. Não tem Alguns aquela anos sequência, depois. não tem. Mas eu digo depois dele morrer, porque não havia também muito espaço, porque você não sabe como custa caro a arte no Brasil. A arte aqui é muito cara, muito cara. E todo artista, ainda hoje, apesar do avanço na profissão, até hoje é muito difícil o artista viver aqui no Brasil, é difícil. Então ele deixou por força de circunstâncias. Isso eu lembro. Imagina... Pode ser que eu esteja enganado, pois não. Não, imagina em Maringá nos anos 50, 60, 70, né? 50, 60. Fazia aquilo porque gostava. E o interessante é que ele pegava uma roda de amigos, falava você, nós vamos fazer uma tal peça. E pegava aquele pessoal, treinava todo mundo, fazia uma peça, criava a peça, que ele já conhecia a peça. Né? Então, a peça que ele já conhecia, ensaiava os seus artistas lá. Então o grupo eram todos amigos. Só amigos. E não tinha... Tinha uma artista, ela viveu até há pouco tempo, Leiva Assef. Trabalhou numa peça chamada Dona Chipa. E marcou a época, porque ficou conhecida. Até um neto, aí, de vez em quando a gente via, mas já é falecido também. A gente vai conversar com o filho dela. Como? A gente vai conversar com o filho dela sexta-feira. Filho da Leila. Filha ou neta? Filho. Ele fez teatro também, Dilson. O Adilson? É. O Adilson é o filho, né? Isso. Vocês vão conversar com o Adilson? Vamos.
Quem sabe ele tem memória melhor, melhor que a minha. Quem Sua sabe? memória tá indo bem, Ele- tá legal. E ele viveu como artista. Eu não fui artista, né? Eu não tive oportunidade de atuar no teatro como artista. Mas eu acompanhei o teatro. Essa Leila Safia tá aí, tá firme. Vai falar com a Leila? A Leila, não. A Leila, ela faleceu já. Vai falar com a filha, com a Dilson. Dilson, isso. Mas Dona Xepa foi um sucesso, né? Foi. Acho que é a peça mais comentada. Foi. Como que é para vocês, da família, ter o teatrão lá, o maior teatro da cidade com o nome dele? Aí, a verdade é a seguinte, quem deu o nome para o teatro foi dado por causa da... Como é que eles iam dar o nome a um teatro? Primeiro, como é que construíram um teatro daquele? Como é que passou batido, como dizem, e fazem um teatro daquele tamanho? Porque ele é deficitário em termos de movimentação. Vai dizer que ele vive cheio. Eu tenho a impressão, eu também estou meio enganado. Eu tenho a impressão que a capacidade dele, do teatro de Maringá, teatro municipal, a capacidade dele é ociosa. Então, foi feito o teatro. Agora, não tinha, na realidade, na época, ou mesmo agora, talvez não tivesse uma pessoa de expressão que pudesse dar o nome ao teatro. E tinha quem, na época, quem é que tinha? Quem estava fazendo teatro naquela época era o Calil. E parece que mais ninguém, né? Não me lembro. Tinha o Oscar Leandro. Oscar Leandro também. Oscar Leandro fez teatro na época. Uhum. Não sei se com a mesma intensidade, eu não sei. Eu acompanhei o Calil por causa de ser irmão. Eu não acompanhei o Oscar Leandro. Quem sabe ele tivesse alguma coisa tão interessante, ou até mais interessante que o Calil. Eu não sei. Eu não conheci pessoalmente o Oscar Leandro. Sei que ele também fez um pouco de teatro. Uhum. Então, o Oscar, eu não sei quantas peças ele trabalhou em Maringá, não sei. E na época também tinha quem mais que trabalhava com arte ou coisa parecida. Eu não sei. Então, botaram lá esse nome, não tinha ninguém para fazer oposição.
Eu tive um outro irmão que foi vereador, e talvez a influência do irmão como vereador tenha influído no nome do teatro, ou coisa parecida. Mas o importante está aí, o teatro está aí, ou pouco ou muito que se fez pelo teatro até agora, o teatro está servindo. Maringá merece uma casa de espetáculo dessa natureza. E bom tem esse teatro, pior sem ele. Deixa o teatro aí, fica para as calendas. Mas você não acha que o Calil merecia a homenagem também? Não acha que foi importante? É questão de sentimento, porque se eu sou irmão, eu sei o que ele produziu e o que ele transmitiu em termos de arte. Eu acho que ele merece essa homenagem. Mas é também é questão da família, questão de sentimento. O Oscar Leandro só teve o demérito de não morar em Maringá. Ele não morou em Maringá, Oscar Leandro. Ele morava, acho que em Curitiba, não sei. É que ele morou, mas ele morou em Maringá, mas ele também fez teatro em outras cidades, né? A outra cidade. Irati, né? Curitiba, Guamirim, um monte de cidade diferente. Mas ele morou também em Maringá? Morou também, teve família aqui. Morou quanto tempo, sabe? Não sei, mas morou bastante tempo. É que ele viajava, né? Ele fazia o teatro nos outros lugares, assim. O Oscar era profissional? Não, ele era amador também. Amador. É. Mas naquele tempo Maringá também era muito pequena, né? Aham. Não havia... Mas acho que o Oscar, ele tinha uma coisa de fazer um teatro mais próximo da igreja. Mais? Perto da igreja, assim, era mais conservador. Eu acho que o Calil tinha uma pegada diferente, assim, né? O tipo de texto que ele montava, as histórias que ele contava, assim, eram diferentes. Era outra pegada, né? Mas não tem um outro teatro que o Oscar possa merecer um? Não, ele deu o nome do auditório. Dentro do Teatro Calil Haddad tem o auditório Oscar Leandro. Os dois estão no mesmo espaço. Seu Oscar, que me perdoe, mas fizeram teatro. E na época esqueceram dele. Acontece, né? Eu não conheci, nunca fui a um teatro ou ver uma peça do Oscar, então eu não sou pessoa indicada para dar nome a um. E o que nós vamos fazer se não aproveitaram também o nome do Oscar
Aham. O Oscar era irmão do Leandro. Leandro do quê? Esmeraldo, né? Ele teve Irmão do Esmeraldo. Irmão O Esmeraldo, o do Leandro. cartório. O Osmar Leandro, ele o Oscar, né? O Esmeraldo Leandro. Mas eu não posso avaliar como foi a vida de artista do Leandro. Aham. Eu não posso avaliar, porque eu não conheci. Sim. Eu acompanhava o Calil na sua trajetória. Acompanhei o Calil na sua trajetória porque era meu irmão. Uhum. E eu também não estava preparado para acompanhar, para conviver com arte ou coisa parecida. Na época, se eu convivi com o povo de teatro durante o tempo que eu convivi com o Calil, Uhum. e não assisti uma peça do Oscar. Uhum. Não que ele não merecesse, é que eu não conhecia o assunto fora daquele ciclo que era do Calil. Uhum. Eu não conhecia o assunto, não era... Isso é demérito meu, não do seu Oscar. Não, tranquilo. Oscar talvez merecesse um teatro do tamanho do Calil Haddad. Uhum. Mas não cabia de Maringá, na época, 2 teatros desse tamanho. Uhum. Então, sobrou para uma pessoa o nome. Sim. Que julgamento nós vamos fazer Uhum. Seu Jorge. nessa conclusão aqui que vamos chegar? Não, tranquilo isso. Agora deixa eu te perguntar outra coisa. O Calil, ele pegou um pouco da ditadura militar, né? Porque ele fez teatro até quase ali anos 70, né? Pegou. Você tem lembrança dele ter tido algum tipo de problema com a censura, com ditadura, alguma questão política? Não com relação a ele, porque ele não era político e não se miscuía na política na época. Inclusive, respingou em cima de mim a questão de política de ditadura. Né? Porque a gente era irmão do Salim Haddad. O Salim Haddad ele tinha a cabeça formada já. Ele viveu em Moscou 2 anos, estudando, aperfeiçoando lá traumatologia ou coisa parecida. E o problema do Salim não era bem político, porque ele parece que não participava. E se participava, a pena não pode ser transmitida a quem não participa.
do crime. E o Salim teve problema. Cumpriu uma pena de 8 meses de prisão. Agora, se for enveredado por esse lado, isso aí pegar minha mãe, meu pai. Uhum. E meu pai era da UDN na época. A UDN estava ligada à ditadura. Estava, sei lá, Carlos Lacerda, outro país. A minha família toda era da UDN. A UDN era não, sei lá. A UDN era o partido da oposição ao comunismo. Então nós não podíamos ter nenhuma condenação, nenhuma. Uhum. Eu não tive problema. Eu respondi ao processo, fui absolvido. Tranquilo. Por causa da questão do irmão lá. Uhum. Tem essa aí? Não tinha. Aí não teve problema nenhum, não. Passou. Sim. Como que você vê hoje a relação de Maringá com a lembrança, a memória do Khalil Haddad e tal? Como que a família de vocês vê isso hoje, assim? Eu, intimamente, tenho bastante orgulho de ter um teatro com o nome de um irmão meu. Mas, só por questão de vaidade, eu estive no Teatro Khalil Haddad 3, 4 vezes, não sei quantas vezes, mas muito poucas vezes. Mas gosto que Maringá tenha um teatro dessa envergadura e gostei, estou satisfeito por ter o nome. Como também estaria satisfeito se fosse o nome de outra pessoa, do Oscar, outra pessoa. E o nome do teatro, Khalil Haddad, não vai mudar em nada o que se conquistar daqui para frente ou daqui para trás, em termos de arte. O que vier a mais em termos de arte para Maringá, que venha. E nós não vamos ter nenhum artista a mais por causa do nome. E agradecer quem influiu para funcionar, para aparecer o nome do Khalil Haddad no teatro. Uhum. E que continue para sempre esse nome, porque às vezes muda também tudo. Uhum. O mundo é dinâmico. Sim. Seu Jorge, para a gente encerrar, queria perguntar se você tem mais alguma história, alguma coisa que você queira contar para a gente, e alguma informação sobre o Khalil que você acha que seja importante às novas gerações, as pessoas de agora saberem, né, sobre o Khalil, quem ele foi, a importância dele, o trabalho. O que nós vamos ter é o seguinte, com o tempo,
a história é dinâmica. Daqui a 500 anos, 1000 anos, muita coisa boa terá sido dada ao povo de Maringá, aos artistas de Maringá. Muita coisa boa será transmitida a eles. E não vai ser por causa do nome que, se fosse Oscar Leandro ou coisa parecida, acho que não vai haver diferença. Daqui a 1000 anos ninguém está lembrando quem foi candidatado. A não ser que alguém que vai lá procurar a história da cidade, né, não vai achar também. Não. Aí vão ter que buscar a sua entrevista, que deve estar gravada em qualquer lugar. Né? Eu agradeço essa homenagem que foi dada ao irmão. Se há mérito ou demérito aos seus detentores, eu esperando daqui a pouco, esperando o início do novo século, para saber o que vai acontecer. Você vai ver. Você é novo. Você é nova. Mas tá bom. Eu agradeço a entrevista. A gente que agradece sua atenção, mexer no baú de histórias, memórias aí, né? Eu agradeço também aos moços que fizeram trabalhar na imagem, com você, ter paciência também com a gente. E quem sabe a próxima entrevista que será feita, quem sabe mais pessoas da arte sejam contempladas com um pouco ou muito de homenagem, como foi feito. Foi feita homenagem para Khalil Haddad e seus amigos. Muito obrigado para vocês. Obrigada. Para todos. Obrigada.